14, verso de número 10. Diz a palavra do Senhor: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. E temeram muito. Podemos assentar, meus irmãos? Falar dessa passagem, falar sobre a história de um dos episódios mais marcantes na humanidade. A passagem do Mar Vermelho, ela é retratada em filmes, em desenhos. Ela é uma das primeiras histórias que nós aprendemos desde nossa tenridade. Mas para entender essa história, o livro de Gênesis, capítulo 12, vai dizer que Deus está falando com o homem. O seu nome é Abrão. Posteriormente seria mudado para Abraão, onde ele diz: sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela, e tu serás uma bênção. Eu serei contigo. Ele está fazendo promessas a esse homem. Mas eu volto um capítulo, ainda em Gênesis capítulo 11, vai dizer que, quando eu faço uma junção de Gênesis 11 e Atos 7, nós vamos entender que essa promessa, ela começa ainda nos dias do seu pai Terá. Terá era um homem que ele viveu onde a humanidade foi formada. Ele vivia na antiga Mesopotâmia, atual Iraque. Ali as primeiras civilizações do mundo puderam ser percebidas, agrupadas. O homem foi formado naquela região. E não por acaso aquela região ela se torna uma grande metrópole. A principal atividade daquela região era a produção de esculturas. Ali eram produzidos falsos deuses, bonecos de argila, de pedra, em que a população foi ensinada. A população, ela seguiu a idolatria. E eu não sei se Deus encontrou, se foi Abraão que encontrou, mas eu sei que ali na Mesopotâmia nasce um relacionamento. Ali ainda na Mesopotâmia, Abraão saiu de mãos dadas com Deus, com uma promessa: através de ti eu vou salvar um povo. Através desse povo haverá um povo que encherá toda a terra. Cadê o povo que encheu toda a terra? Cadê um povo cheio da promessa, um povo que vai morar no céu? E a promessa nos dias de Terá, que passa por Abraão, que origina um povo, os judeus, onde vem o Cristo e morre pelo judeu e pelo gentil, para que toda a terra se encha de salvação. Ela nasce ainda nos dias de Terá. A Bíblia vai dizer, Gênesis 11, que Abraão, eu entendo, estou conjecturando, ele olha para o seu pai e diz: eu conheci o Deus vivo. Não esses deuses que são feitos pelas nossas mãos, mas um Deus que é todo poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. Terá já está com uma idade muito avançada. Entendo que Abraão, ele era o primogênito de uma família com mais 2 irmãos, Arã e Naor. E eles partem da Mesopotâmia, da terra de Ur dos Caldeus, e vão para uma terra. Estão peregrinando o deserto. E ali, talvez, o mais novo, Arã, ele falece. E aquela região começa-se a chamar Arã. Posteriormente, Terá morre. E agora Deus chama Abraão e diz: agora eu quero que você se separe. Você vai rumo à terra que eu vou te mostrar. Uma terra que emana leite e mel. A terra de Canaã. Não entendo que o seu irmão não aboliu a escravidão.
Não entendo que eles estavam em caminhos opostos, mas a obra de Deus deveria partir apenas de um povo, apenas de uma linhagem. Mas a Bíblia vai dizer que Ló, ele segue o seu tio Abraão. E muitos vão dizer, mas por que ele permitiu? Porque Ló estava ainda com ele. Existem 3 tipos de vontade: a vontade permissiva de Deus, aquilo que não é da vontade de Deus. Deus, ele fala, não é da minha vontade, mas pela insistência do ser humano, Deus permite. Mas isso implica que nós vamos pagar um preço. É a vontade permissiva de Deus. A vontade preventiva não era da vontade de Deus, mas Deus, ele opera para nos prevenir de uma situação. Existe a vontade absoluta de Deus. É aquilo que Deus, ele vai operar na sua vida, querendo você ou não, querendo o inimigo ou não, ele vai operar. São as 3 vontades de Deus. É estabelecido um período de 215 anos, onde Abraão, ele começa a peregrinar as terras circunvizinhas do Egito, da metrópole do Egito. Está peregrinando. Passados 215 anos, eles descem até o Egito, e se estabelece um outro período de 215 anos, onde uma parte, eles passariam 70 anos sendo convidados dentro do Egito, fugindo de uma grande fome, e aí estabelece um período onde eles são escravizados, 144 anos estão escravos dentro do Egito. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, capítulo 12, verso de número 40, que os dias que este povo ficaram no Egito, somando a saída de Ur dos Caldeus até a sua saída, o êxodo, foram 430 anos. Mas se nós voltamos mais uma vez, Gênesis 15, 13, Deus está dizendo que a sua descendência, a sua semente seria afligida 400 anos. Por que essa diferença? A semente de Abraão, ela começa a ser afligida no 5º ano da vida de Isaque. Abraão já tinha 105 anos. A Bíblia vai dizer que num dia do desmame, não tem nada a ver com alimentação, mas era uma cerimônia judaica, onde o filho, ele era de alguma maneira entregue ao pai. Ele não estaria mais tanto tempo com a mãe, ele estaria mais com o pai. O pai, a partir do 5º ano da vida do menino, ele estaria seguindo o pai para o campo. Ele ia aprender as coisas que o pai fazia. Ele ia mexer com o rebanho, com as atividades do pai. Ele ia passar mais tempo com o pai. E nesse dia, a história vai dizer que ele tinha um irmão mais velho. O seu nome é Ismael. Cerca de 17 anos, ele começa a caçoar, começa a olhar com maus olhos para o seu irmão, o filho de Abraão, Isaque, o filho da promessa. Ali começa uma história de sofrimento, ali começa uma história de angústia, como eu disse, culminaria na escravidão deste povo no Egito. Israel vivia um momento de crise. Israel vivia a sua semente desde o nascimento, desde o 5º ano de Isaque, foram para o Egito e ali foram escravizados. Ali eles foram oprimidos, ali sofreram angústia, tiveram momentos de crise, sentiram um momento de abandono e opressão. Os sentimentos, eles se afloram. Os sentimentos desse povo se potencializam, porque a Bíblia está dizendo neste versículo no qual eu li, que eles temeram muito, tiveram muito medo. Quando eu olho para o medo é uma resposta fisiológica, emocional, o qual nós precisamos ter. Eu preciso ter medo. Eu preciso ter medo no trânsito, eu preciso ter medo ao atravessar uma rua.
Eu preciso ter medo no meu trabalho, mas quando o medo, ele supera toda a minha potencialidade de controle, ele vira um pavor. É isto que Moisés está cravando, que eles sentiram muito medo. Sentiram pânico. Se sentiram encurralados. Israel estava saindo do Egito. Eles estavam, de certa maneira, fugindo da maior potência militar e bélica do planeta. Era o Egito. Depois de todas as pragas, de todo o trabalho que Deus precisou intervir sobre os egípcios, sobre Israel, porque Israel compactou, de certa maneira, de todas as pragas. Saíram do Egito. E agora a Bíblia vai dizer que eles estão acampados numa praia. Eles estão acampados em Pi-Hairote, praia dos lagos amargos. Talvez nós entramos na nossa igreja, sentimos a presença de Deus, nos alegramos no louvor, mas a nossa história, a nossa situação, ela fala sobre essa praia, a praia dos lagos amargos. Talvez é aquilo que você sente no seio da sua casa, é aquilo que você sente no teu trabalho, são os lagos amargos. Pi-Hairote é um lugar sem atrativos. Pi-Hairote é um lugar aberto. Ou seja, não há proteção. E muitas vezes, o homem, deixa eu contar um segredo para as mulheres. Quero falar por todos os homens. Esse sentimento, ele é aflorado não em nós homens. Porque o trabalho do homem é proteger. O trabalho do homem é dar segurança, mas muitas vezes nós nos sentimos desprotegidos. Nós nos sentimos inseguros diante de tanta dificuldade. Pi-Hairote não há provisão. Pi-Hairote não há esperança. Pi-Hairote não há água para beber. Pi-Hairote não há comida para alimentar a nossa vida, nem dos nossos filhos, nem das nossas esposas. É assim que estavam os israelitas, assim estavam os judeus. À sua frente havia um mar. Mar fala de sofrimento. Mar fala de limitação. Mar fala de um cerco. Atrás vindo o Faraó. À frente vindo a limitação. Não há para onde ir. Pi-Hairote é onde o inimigo se aproxima. Pi-Hairote traz algo potencialmente bom, apesar de todas essas mazelas. Pi-Hairote traz experiências. Só tem vitória, meu irmão, quem já sentiu medo. Só tem vitória quem já sentiu o sofrimento. Só tem vitória aquele que passou pela dor, pela angústia. E Deus, Ele traz você para Pi-Hairote, para levantar a sua fé, para dar uma experiência para a sua igreja, para que você saia mais forte. Se sentaram com muito medo, mas se levantaram prontos para viver o milagre e o sobrenatural de Deus. Cadê aqueles que necessitam viver essa experiência hoje? Levante a mão, eu quero ver você. Há momentos que achamos que nada está dando certo. Há momentos que não conseguimos enxergar, mas existe uma promessa. Aquieta-te, existe uma promessa para você. Aleluia. Pois Deus diz: operando eu, quem impedirá? Pode haver mar, pode haver tormenta, pode haver Faraó, pode haver inimigo, mas operando eu, quem impedirá? Não é a sua força,
Não é a tua intelectualidade, não é o teu entendimento, mas é a mão de Deus tratando sobre você, sobre as tuas finanças, sobre a sua família, é a mão de Deus. Olha em Pihairote, a praia dos Lagos Amargos. A primeira coisa que eu percebo nesta praia, onde nós realmente sentimos, é a partir da promessa, é a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida. Êxodo 14, 21. Moisés, ele vai dizer, e o Senhor ia adiante deles. Você pode estar vivendo uma doença na tua família, mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus, Ele vai à frente da doença. É Ele que conduz, é Ele que abre caminhos, é Ele que destrona as dificuldades, Ele está no controle, Ele vai à frente, você não está sozinho. O Senhor ia diante deles. A presença de Deus, ela traz refrigério, ela traz proteção em tempos oportunos. Foi dito aqui através do Espírito Santo, de dia havia uma coluna de nuvem para proteger Israel. Deus, Ele tem refrigério para você, irmão. Aonde estavam os israelitas, ali estava uma coluna de nuvem, uma nuvem que protegia o seu povo. À noite havia uma coluna de fogo, que trazia proteção, que trazia aquecimento. O Espírito Santo, Ele quer aquecer a sua vida, meu irmão, Ele quer proteger você, Ele quer fazer de você brasa de fogo do Espírito Santo no teu coração. Ela trazia refrigério, ela alumiava. Jesus, sabendo das adversidades e dos desafios da sua igreja, Ele não prometeu nada terreno. Ele não disse, ei, aquele que me seguir, ele vai ter riqueza, vai ter fama, ele vai ter autoridade terrena. Não, Ele disse, Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Deus na nossa vida, ela nos traz segurança. A Bíblia vai dizer que nos tempos de Jesus havia um homem, um demônio o tomou, ele era chamado Gadareno. Ninguém podia com esse homem possuía uma força sobrenatural, ninguém podia conter. Cadeias, correntes não seguravam esse homem, todos tinham medo desse homem, de maneira que ele se estabelece num cemitério fora da cidade de Gadara, e ali ele se alimentava dos corpos, dos cadáveres daqueles já enterrados. Era o Gadareno. E eu entendo que o acesso era apenas por barco. Dentro de um barco está um grupo de 12 discípulos, revestidos do poder, mas no meio deles havia o Todo-Poderoso, o Cristo Messias. O seu nome é Salvador, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está no barco, e onde ele está no barco, a libertação, a poder, a refrigério. A Bíblia vai dizer que o barco atraca naquela cidade da Gadara. Saiu o homem valente, mas existe um mais valente que acorrenta ele. Ele está aqui para responder à sua necessidade. O homem vem correndo, o homem já vem com alguns paus e pedras, mas quando ele se depara com Jesus Cristo, eu entendo que ele cai de joelho e começa a pedir misericórdia. A presença de Deus, e Jesus, ele olha para aquele homem, dá ordem para aquele demônio sair da sua vida. Ele é a segurança, ele é a proteção para o ser humano que precisa de salvação. A presença de Deus
nas nossas angústias, nas nossas crises, porque o mundo passa por medo. É medo de faltar o pão, é medo de faltar água, é medo de faltar o emprego, é medo de faltar a liberdade religiosa. Hoje nós temos uma liberdade para falar de Jesus, hoje nós temos liberdade para cultuar o nome do Senhor, mas tem pessoas que têm medo. Nos anos seguintes, talvez não tenhamos essa liberdade. Há um medo da tribulação, de não sermos arrebatados. Há um medo constante, há um medo de guerras, pois Jesus disse que haveria guerras. As guerras não vão diminuir, as guerras vão aumentar, porque o mundo já vive as dores de parto daquela que está grávida. É chegada a última hora. Mas a igreja não olha para as dificuldades, ela olha para os céus, de onde vem o nosso socorro, e ela diz: Maranata, vem Senhor, Maranata, vem Senhor. Mas em meio a este medo, a Bíblia, ela nos garante, Jesus, Ele é a presença que nos traz a vida. Talvez você entrou aqui desacreditado, sem motivos para viver. Talvez você entrou aqui desacreditado, sem força para ir além. A Bíblia vai dizer que havia um homem, o seu nome é Lázaro de Betânia. Ele possuía um relacionamento com Jesus. Ele é aquele que um dia abriu as portas da sua casa para o Senhor e seus discípulos cearem com Ele. Meu irmão, quando você abre as portas da sua casa para Jesus, Ele vir na sua casa e você oferece o seu melhor, você estabelece um relacionamento com o Senhor. E quando nós temos um relacionamento com Ele, nada pode nos separar dEle, não, nem a morte, nem os principados, nem a dor, nem o frio, nada vai nos separar do amor dEle. A Bíblia vai dizer que Ele já estava morto, já havia 4 dias, o povo estava ainda sentindo a sua falta, sentindo a dor da separação. E Jesus, Ele chega naquele povoado, Ele olha, e alguns disseram, se Jesus estivesse aqui, Ele não teria morrido. Mas a multidão não entendia que aquele que estava ali era a própria vida. Jesus disse: aonde colocaram Ele? Senhor, vem ver. Era um grande sepulcro, uma pedra que limitava a vida. Ali estava um homem já sem o prazer da vida, sem os prazeres de estar com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu trabalho. A vida havia se findado. Talvez você se sinta assim. Talvez a morte, porque nós muitas vezes podemos morrer emocionalmente, e esse é o problema do ser humano hoje. Muitos estão mortos emocionalmente. Vai para o trabalho, não tem vida. Vai para a família, não tem vida. Vai para os estudos, não tem vida. Vai para a sociedade, entre os amigos, não tem vida. Está morto emocionalmente. Porque essa é vontade do inimigo. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Jesus levanta a sua mão e diz apenas: Lázaro, sai para fora. O povo havia removido a pedra. É isso que a igreja precisa: remover a pedra. Pastor Tiago, remove a pedra. Pastor Yasmin, remove a pedra. Os obreiros removem a pedra para ligarem o ser humano com Deus. Vem para fora, vem para fora. Eu tenho novidade de vida para você. Eu tenho uma nova história para você. É isso que Jesus tem para você. E a Bíblia vai dizer que saiu o defunto, ainda ligado, ainda como se fosse uma múmia. Ele diz: desligar, e o povo apavorado, porque quando existe a manifestação de Deus, o ser humano não compreende. Mas se não compreende, apenas glorifique a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A presença de Jesus. Os hebreus possuíam a promessa. Eles obedeceram à voz de Deus.
Eles foram para o acampamento. Eles foram para Pi-Hairote. Estar no acampamento é estar longe do destino, meu irmão. Estar acampado é você ter a certeza que você possui ali uma provisão gerada por aquele grupo. Um acampamento existe água que foi gerada pelo aquele grupo em comum. Você pode ter água para beber. Você pode ter algo provisoriamente para beber. Levaram água, levaram comida, provisoriamente. Mas por que provisoriamente? Para você entender que você está naquele lugar, mas você não é daquele lugar. Você pode estar acampado nessa terra, mas você não é desta terra. Para aqueles que acompanham as notícias, porque nós precisamos estar plugados com aquilo que acontece no mundo. Estamos aqui aguardando a vinda de Cristo, mas a Bíblia vai dizer que Deus trabalha a terra agora, João 5,17, e eu trabalho também, Jesus disse. Existe uma movimentação para que a igreja seja arrebatada. Para que a igreja seja arrebatada, é necessário que Israel domine a faixa de Gaza. Desde 1948, onde Israel voltou a ser uma nação, existe um trabalho, 1948. Estão se estabelecendo. Essa guerra que você vê é a mão de Deus. Sabe por quê? Os judeus precisam estabelecer o terceiro templo. Para quê? Para que esse povo, para que esse templo, ele seja entregue nas mãos do anticristo. Ele vai nos primeiros anos, um líder mundial. As pessoas falam que há necessidade de apenas um governante no mundo. Diante de tanto caos, de tanta bagunça, a partir do nosso poder legislativo, precisa um líder mundial. E algumas pessoas já estão se apresentando. Existe a necessidade de um templo, onde Deus será adorado, e depois será abandonado, e se estabelecerá uma nova religião dentro do terceiro templo de Salomão. O governo palestino, aqueles que lutam contra Israel, eles já estão recuando, eles já estão admitindo a possibilidade apenas de Israel tomar conta daquela região, e um plano já para a construção deste terceiro templo. O projeto deles, 6 meses, o templo pode estar de pé. Estamos vivendo os últimos minutos da igreja sobre a terra. Sabe por quê? Estamos acampados, mas não somos dessa terra. A igreja está acampada, mas ora vem o Senhor nos buscar. Cadê o povo que está esperando? Cadê o povo que está esperando? Aleluia. O destino é a terra de Canaã. É a terra que mana leite e mel. O destino é o céu. O inimigo, ele vai te cercar. O inimigo vai vir para te destruir. Faraó, ele vem com 600 carros de combate. 600 carros de combate, fora o seu exército. Israel está acampado. A Bíblia vai dizer que temeram muito, tiveram pavor. Quando a força do homem se finda, quando o ser humano encontra o seu limite, é onde Deus trabalha. De maneira, sempre que vai operar em você uma grande surpresa. Há circunstâncias, há crises que nós passamos, onde Deus sempre vai te surpreender no sobrenatural. Eu lembro que um tempo, da minha juventude, estava trabalhando e de repente eu senti uma dor tão grande, que eu caí no chão, no meio do trabalho, comecei a me contorcer de dor, não sabia o que era. Tinha cerca de 23, 24 anos,
Fui levado para o pronto-socorro. Naquela época não existia essas coisas mais melhoradas do UPA, SAMU, não existia. Fui levado para o pronto-socorro. E ali começaram a fazer exames, controlaram a minha dor e eu fiquei internado. Os médicos não descobriam. Fui levado para outra unidade, para outra, e faziam o exame, fazia tomografia e ninguém sabia o que era. Como estava travado dentro do hospital, sozinho. Não conseguia me levantar, eu apenas conseguia chorar. Do meu lado, algumas pessoas também, com as suas dificuldades, e eu chorava, não conseguia me alimentar, não conseguia me sentar naquela cama. Os médicos, eles não sabiam o que me dizer. Ele falou assim: nós não sabemos, não existe nenhum mal diagnosticado, mas a dor que eu senti era muito grande. Então eu comecei a orar a Deus, e falei: Senhor, o Senhor prometeu tantas coisas na minha vida, o Senhor prometeu tantas coisas, e eu achei que eu ia poder fazê-las, mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu disse: somente tem misericórdia de mim, cuida da minha família, cuida daqueles que vão ficar, porque as minhas forças já foi. Meu irmão, eu nem terminei de orar, eu olhei, eu não conseguia ver rosto, mas eu vi dois homens muito altos, quase não passavam pela porta daquele quarto de hospital. Os dois adentraram, eu olhei para o seu semblante, para o rosto deles, eu não conseguia identificar o rosto, não sei como era, e de repente os dois, eles abrem passagem, entra o terceiro homem, eu olho para aquele homem, ele se aproxima de mim, eu estou tentando olhar para o seu olho, mas sai apenas uma grande luz do seu rosto, aquele homem sem falar uma palavra, porque Deus trabalha no silêncio. Deus, ele trabalha no silêncio. Talvez você não está ouvindo a voz de Deus, mas ele está trabalhando na tua vida, ele está trabalhando no teu lar, ele está trabalhando no teu íntimo. Deus trabalha. E ele, sem dizer uma palavra, ele coloca a sua mão sobre o meu peito. Eu começo a olhar para a sua mão, eu começo a sentir um calor vindo da sua mão, entrando no meu peito. Essa força, esse calor começa a colocar um fogo quase insuportável no meu ser. E de repente esse homem, ele olha para os outros dois, como se diz, missão cumprida. Eles começam a se distanciar, e os três saem daquela sala. Eu estou atônito, eu estou com o coração muito acelerado. Eu olho para aquele homem que está do meu lado, estou vendo perfeitamente a minha dor, a minha chaga naquele exato momento foi retirada. Eu levantei, tirei as sondas que me alimentavam, ali o soro que estava ali nas minhas veias, retirei, levantei, orei para aquele que estava do meu lado, ele se colocou de pé, e nós fomos embora, glorificando o Deus que fez os céus e a terra, porque Deus trabalha. Moisés olha para o povo e diz: o povo temeu muito. Ele diz: aquietai-vos, calai-vos, vede o livramento do Senhor. Deus vai abrir os olhos nessa prova. A ordem é para marchar. E a Bíblia diz que Deus abre o mar vermelho, ele abre as águas, cerca de 15 metros de água, à direita e à esquerda, e Israel passa em seco. Sabe por quê? Você pode ter medo, mas a presença de Deus sobre a tua vida, ela vai te levar a lugares maiores, ela vai te levar ao destino, ela vai te levar à terra prometida. Existe alguém nesta manhã que ainda não tomou posse dessa promessa. Existe alguém nesta manhã que ainda não aceitou o Senhor como seu Salvador,
como suficiente Salvador, como dono da sua alma. O que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é dizer que Ele habita em mim, é pedir que Ele venha sobre mim. Eu vou continuar falho, vou continuar até mesmo pecador, mas eu vou me constranger diante do pecado. Sabe por quê? Porque a minha vida tem um Senhor. Tem alguma alma para Jesus nessa manhã? Levante a sua mão, eu quero ver você. Alguma alma, você não aceitou Jesus ainda, você precisa se reconciliar com o Senhor. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Não há ninguém? Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Deus Ele te guarde, que Deus Ele te cubra com a sua presença, que a presença de Deus ela seja cada vez mais notória sobre a sua vida, e que o Senhor Ele nos conduza, Ele nos leve sempre à terra prometida, e Deus abençoe toda a sua igreja, em nome de Jesus.